Ô Dani, me fala uma coisa, como que você começou em RTV? RTV, rádio e televisão, é o Isso. departamento de rádio e televisão. E cinema. Antigamente era rádio, TV e cinema. Isso. Você começou onde? RTVC. Eu comecei... RTVC. Exato. Rádio, televisão, cinema. Por isso que é RTVC. Isso. Começou como, Dani? Me conta. Eu fiz faculdade de publicidade, na verdade, porque no começo eu queria ser diretora de arte, nem imaginava ser RTV. Olha só. Então, quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu vou ter que entrar em agência de qualquer jeito, nem se for Por pela qualquer lado, né? porta dos fundos, servir café. Aí tinha um colega meu que ele era produtor na Ogilvy. Na época era Standard. Standard Ogilvy. Exato. Ele, poxa, Dani, a recepcionista lá vai entrar de férias, você não quer ir lá? Eu falei, vou, é a chance que eu queria. Qualquer bola, né, Dani? Qualquer. Aí eu fui ser recepcionista do andar da criação. Aí os caras gostaram de mim lá, tudo me contrataram. A menina acabou saindo, enfim. E aí foi, bom, é a chance que eu queria, já estou no andar da criação. Aí eu comecei a fazer amizade com a galera, tinha um povo de peso lá, o Clóvis Calia, na época era o nosso chefe lá da criação. Aí tinha um pessoal, Fábio Vitória, Paulinho Leite, uma galera bacana na época. E aí comecei a levar, eu desenhava na época, fazia uns desenhos. Ou seja, focado em direção de arte. Focado em direção de arte. Aí foi aí que surgiu uma vaga no RTV, de ser assistente de RTV. Aí o Machado, meu chefe na época, falou, você não quer? Eu falei, quero. É um passo para dentro. Eu estava fora do andar, entrei para dentro do andar da criação. Fez muito bem. E foi aí que eu descobri que eu me apaixonei pela produção, porque eu achei mais interessante do que criar os roteiros, foi transformar o roteiro em filme. E aí eu... De uma certa forma, você mexe com arte o tempo todo, né? Exato, não deixa de ser arte. Exatamente. E como na época, né? Hoje eu acho que já está melhorando, mas na época mulher em criação era muito mais difícil. Era o quê? O ano era 92, 93. Era muito mais difícil para a mulher. Então eu meio que... Não é que eu fui desestimulada, mas eu me apaixonei pela área de produção mesmo. E aí juntou isso, eu falei, vamos nessa. E aí eu entrei, comecei a produzir. Naquela época eram umas produções maravilhosas. Você ia fazer um filme de Sabonete Vinólia com o Ricardo Van Steen, helicóptero. Não tinha a tecnologia que tem hoje. Eu ainda peguei o final da Moviola. Ou seja, Moviola é aquele equipamento em que você colocava o filme mesmo de acetato. Porque naquela época não é igual hoje, né? Naquela época ainda você filmava com a fita, né? Uhum. Era o rolo, chamava rolo de filme. Uhum. E você tinha que, depois que filmar, revelar e telecinar. Aí ia para o montador. Aí o montador... Na Moviola, montava o filme. Então, ele pegava mini fotinhos, né? Exato. Mini fotogramas, que aí o montador ia tirando e colocando, e aí ia montando o filme. Assim são que se 24 fotogramas por segundo. Exato. Então, são 24 fotinhas por segundo, e você ia editando essas fotinhas, acrescentando. Isso. Eu não, montador, né? Então, naquela época, demoravam-se meses para produzir um filme. Olha né? só. Hoje em dia a tecnologia abreviou tudo, né? Hoje qualquer pessoa pode ter uma edição semi-profissional em casa no computador. Né? Mas eu peguei bem o finalzinho, né? Aí já foi pro digital, mas mesmo o digital ainda se filmava em película, até nos meados de 2005, 2007, até 2007 eu ainda... Se usava filme, película, 35... Fazia-se alguns filmes, porque mesmo vendo com a digital, tinha alguns tipos de filme, por exemplo, filme de carro. A película ainda era melhor do que o digital, porque para pegar os enquadramentos, a textura... para mostrar mais o produto. Mas hoje em dia isso já está... Não, hoje em dia já está completamente superado. Superado, a qualidade é incrível. Se você filma com um iPhone 11, que é filme em 4K, você consegue fazer um filme publicitário. Uma vez a gente foi, inclusive o Marcelo, que está fazendo o podcast aqui com a gente foi finalista, a gente ganhou o Profissionais do Ano com um filme gravado em iPhone.
Não é isso, Marcelo? É isso aí. Que ano foi? Foi 2013. 2013, 2014. Então. Na Regional Sul. Mas para ver como é que a coisa complicou. Mas também, Dani, uma coisa que eu já ouvi muito já, e cliente importante, e cliente que o problema não é dinheiro. Já falar, não, filma com iPhone. Com iPhone lá, tal. No caso, o filme que a gente precisava de um iPhone para ficar bom. Mas essa tecnologia nova, na sua opinião, toda essa tecnologia, onde uma câmera de qualidade, é possível você ter hoje uma câmera de qualidade. Sim, mas qual que é a diferença? Mas apesar da câmera de qualidade, você tem que ter a pessoa atrás da câmera de qualidade também. Esse né? É o ponto, né? Porque filmar hoje, todo mundo filma. Tá aí os Instagram, né? Stories, TikTok, Facebook, todo mundo, qualquer um filma e coloca lá, mas filmar com qualidade, obedecendo um bom enquadramento, você tem que estudar cinema, né? Não é assim, lá liga a câmera e faz. E eu acho que é válido estudar mesmo. Se a pessoa quer trabalhar com produção, ela tem que fazer ou uma faculdade de cinema, ou um curso de cinema, não precisa fazer faculdade, pode fazer um curso, tem cursos... Eu mesma fiz um curso... Na minha época, em meados de 90 e poucos, né, eu fiz um curso de cinema na Fátima Toledo. Logo que eu saí da faculdade, porque eu fiz faculdade de publicidade, aí no meio da faculdade eu descobri que eu queria fazer cinema, por conta que eu comecei a trabalhar na área de RTV em agência. Aí eu falei, não vou voltar para trás. Hoje em dia, que cursos que são bons, assim, que você... Porque hoje em dia tem uma molecada... O Brasil sempre penou um pouco para a direção. E tinha alguns diretores expoentes em nível internacional, sempre teve, o Brasil sempre teve. Mas hoje dá para perceber que o Brasil tem vários de nível internacional, não é? Tem. O que aconteceu com a produção no Brasil? O que aconteceu? Generalizou, né? As pessoas estão testando mais, tem... As pessoas antes ousadas que não tinham tanta oportunidade, hoje tem mais. O que rolou, Dani, na tua opinião? Tem muito autodidata, né? Porque facilitou demais, né? Antigamente você tinha que aprender a mexer numa câmera. Hoje você tem a câmera nas palmas da sua mão. E aí você vai testando. Exatamente. Ou seja, disciplina e vontade é fundamental ainda, né? Ainda é. Mais do que tudo, né? E curso, porque faculdade, eu acho que hoje em dia você pode, para essa área, você pode fazer faculdade do que você quiser. Se eu pudesse voltar, eu faria administração, por exemplo. Mesmo trabalhando com cinema? Mesmo trabalhando com cinema. Ou cinema, a própria faculdade de cinema. Entendi. É porque o cinema, você tem que... Não é uma coisa que você aprende sentado na cadeira, você tem que aprender na prática. Eu, por exemplo, quando eu comecei a... escolhi a RTV da Standard, depois eu fiquei 3 anos lá, e aí teve um corte, porque isso em agência vira e mexe, tem um corte, aí meu chefe, você é a mais nova, eu tinha 22 anos na época, eles me mandaram embora, e aí eu fui parar na DM9. Meu sonho na época, porque voltando 2 steps, eu fui fazer publicidade por causa de um cara chamado Washington Oliveto. Olha só. Washington Oliveto, sensacional. Adorava, e eu falava, nossa, esse cara, e misturava arte. Para mim, naquela época, a publicidade para mim era uma arte. Eu queria trabalhar com arte, música. E qualquer pessoa que queria estar por dentro de tudo que estava acontecendo de moderno, de último... procurava um publicitário, né, como referência. O publicitário era a referência do que tinha de mais novo, mais moderno. E aí eu tô voltando atrás, porque quando eu fui parar na DM9, eu fui trabalhar com o Nizam, né? E aí eu falei, poxa, ainda não é o Washington, mas pelo menos é o Nizam, já é um discípulo do Washington. Sem dúvida, sem dúvida, trabalharam juntos, fizeram história. E foi lá que eu comecei a xeretar na prática, o quê? Porque eu pedia para ir nas filmagens... Quando você estava começando... Exato, pedia para ser figurante em filme, pedia para... eu vou lá só de xereta, porque quem ia eram os produtores, era o diretor de RTV, eu falei, deixa eu ir só para ficar olhando. E eu ficava olhando, ficava vendo o que cada um fazia, aí o que o diretor de fotografia fazia, eu xeretava, perguntava. E aí, quando você entrou na DM9, já foi...
Você fez parte era um grupo grande de produção? Quantas pessoas eram? Era um departamento bem grande. Quem era o chefe na época era o Maurício, que hoje ele é dupla com o Maurício Luciano, ele que cuidava do RTV da Não é uma DM9. dupla caipira, né? Maurício e Não, Luciano. Não é uma dupla caipira. Apesar de parecer, não. Uma dupla de diretores. De diretores. E já naquela época, dentro da DM9, a gente já fazia produção de filmes. Eles iam para fora em produtoras de Los Angeles. Eles também estudavam, né? Não é Estudavam ficar só muito, lá. Né? E tinha uma galera começando naquela época, né? O Fernando Meirelles filmava, estava começando com a O2. Começo da O2. Quem filmava muito pra gente era o Valtinho Salles, o irmão dele, o João Salles, fazia muito filme. Então era só gente que depois virou tudo cineasta, né? O Andrucha, da Conspira. Tem uma história engraçada com o Fernando Meirelles na O2. Acho que foi em 2001, 2002. Eu era redator em Curitiba na Master. E fiz um filme para o Ministério da Saúde, que era... O roteiro era muito simples, era um traficante dizendo que se ele fosse vender os produtos dele, fosse fazer um comercial vendendo os produtos dele, o comercial seria como os comerciais de cigarro, igualzinho. E dizendo que não era uma mera... No final dizia que não era uma mera coincidência, era a mais pura verdade. A indústria do cigarro fazia comerciais de droga, basicamente. Exato. Tanto que foi proibido depois. E eu me lembro que o Fernando Meirelles, quando a gente mandou o roteiro para ele, falou: pô, eu tô fazendo um filme, um longa, meu primeiro longa. E esse primeiro longa ele vai ser filmado na favela. Então, poxa, vai ser legal porque eu vou usar meio que a turma que vai trabalhar comigo, eu vou usar aqui nesse filme e tal. E a gente foi para Santa Teresa, um morro lá no Rio, tal, perto da cidade e tudo mais. E a gente filmou e era o elenco, uma parte do elenco depois que ia fazer o Cidade de Deus. Então, a Kátia Lund também estava. A Kátia Lund foi co-diretora desse... Exato, ela que... Ou seja, a publicidade dá isso pra gente, né? Essa proximidade com talentos artísticos. Nessa época foi uma época meio de ouro do cinema, porque muitos diretores de publicidade depois viraram cineastas, né? O próprio Fernando Meirelles. Eu lembro que nessa época ele foi tentar patrocínio pro filme dele, lá com clientes da DM9, foi falar com o Nizam, com o Afonso. Foi um baita sucesso, né? O Walter Salles também. Engraçado, quando eu estava fazendo curso de cinema no Fátima Toledo, o Walter Salles estava fazendo teste de elenco para o Central do Brasil. Que é outro filme maravilhoso, né? Que é um filme até mais, mais antigo. Então era assim, você convivia nesse meio com essa galera, o Andrucha começando, ele era o bambambam de clipes da MTV bombando, ganhava clipe fazia clipe para Marisa Monte, uma galera aí, sempre ganhava prêmio. E aí a publicidade começou a brilhar o olho para querer filmar com essa galera que estava começando a fazer cinema, né? E depois da DM9, o que você fez? Ficou quanto tempo lá? Na DM9 eu fiquei 5 anos. E foi para onde depois? E aí eu fui para a FNASCA. Lá com o Fábio Aí Fernandes. na FNASCA, aí que eu tive meu grande professor de filme, de produção, que foi o senhor Fábio Fernandes. Que ele é a fera nessa história, né? Ele é fera, ele é assim, sabia milímetros, se tivesse uma locução fora, frames assim. Ele já sacava. Ele já fala, essa locução aí pode voltar que tá 5 frames pra frente. Olha só. Aí o montador via lá, ficava um carinha na salinha, né? Naquela época ainda tinha o Matic, Beta. E o microfone, o cara falava, você tem razão. Nossa. E o Fábio, ele era assim, uma pessoa muito... Ele queria que o diretor filmasse o que estava na cabeça dele. Então, se o diretor viesse com o filme... não, mas eu fiz a minha versão. Eu falei, mas você filmou a minha versão? Aí quem filmava a versão dele se dava bem. Quem não filmava tinha que refilmar. Lógico, né? Porque a gente sabe, como sócio de agência, quem aperta o play é a gente. Quem vai lá e conta o roteiro é a gente. Então, na hora que você entrega alguma coisa, você tem que entregar aquilo que você vendeu. Exatamente. E por isso que tem que ter esse compromisso. E aí lá eu fui peguei mais uma bagagem de produção, aprendi muita coisa de pós, porque naquela época a gente fazia a Tartaruga da Brahma, o Siri
da Brahma. Então, trabalhei muito com o pessoal da Vetor Zero, que eles eram... Animação, né? Animação. Naquela época, o Alceu, que é um dos sócios da Vetor, já estava fazendo uma mulher em 3D, que naquela época nem existia, só nos Estados Unidos que fazia isso. E já estava fazendo um protótipo. Então, foi mais aprendizado ainda, aprendendo cinema na prática. Ô Dani, e aí o que você falaria para quem está aprendendo, ou para quem... Como que funciona o processo perfeito, na tua visão? Um processo perfeito de produção. Começando com a criação. Imagina que a criação vai lá, cria um roteiro, produziu o roteiro, criou o roteiro, aprovou o roteiro. A partir daí, como que você acha que é o passo a passo de um processo perfeito? Independente que se for um filme grande, um filme pequeno, independente de qualquer coisa. Como que é esse passo a passo? Aí o roteiro vai para a área de produção, aí o que a gente faz? Aí lê um produtor de RTV, um diretor, um coordenador de RTV. Você, por exemplo? Por exemplo, aí eu pego e falo para o criativo, olha, esse roteiro aqui eu acho que é bacana para esse tal diretor, esse tal diretor, esse tal diretor. Ou seja, você indica a direção. Isso, aí eu entro com um trabalho em dupla com a criação, né? Depende do criativo, né? Tinha criativo que diz, não, eu quero fazer com o diretor tal e morreu o assunto. Mas aí... Mas, na verdade, quando você tem muita frequência, muita gente e muita produção... por mais que os criativos conheçam diretores, ninguém melhor do que o RTV para propor, né? Ó, tem esse Exato. aqui, tem aquele ali que tem um estilo novo, tem novidade chegando, tem esse cara aqui novo. Isso, porque uma das funções do produtor de RTV é receber as produtoras, conhecer, sempre conhecer. Eu sempre atendi as pessoas, produtoras, diretores, porque eu sempre queria conhecer. Eu tenho ainda uma planilha com diretores, o que é bom para isso, o que é bom para aquilo. Gente nova que chega, que você seleciona. Exato, e agora também, que está mudando, a produção também mudou, não é mais aqueles áureos tempos, né, que você fazia filmes de milhões naquela época, década de 90, agora não, agora você tem que fazer filme bacana, com pouca verba, e às vezes ser ágil. Então você tem que ser versátil, você tem que conhecer o mercado. Não adianta só... Ou seja, quem faz RTV tem que conhecer profundamente o mercado, as produtoras, os diretores, os talentos. E aí você... E o conselho que eu dou é assim, seja xereta, vá em filmagem, vá na produtora, conhecer a produtora. Às vezes eu sei que o dia a dia de agência é bem, né? A gente fica... Mas tem que fazer essa coisa. Eu, por exemplo... Na minha época de RTV, eu marcava dia de semana para receber as produtoras. Então, quinta de manhã e terça à tarde, eu recebia a produtora. Aí você pega esse conhecimento que você tem, você senta no ideal, você senta com o criativo e troca ideias. Diretores. Você mostra rolo para ele, esse diretor, veja esse filme aqui desse diretor. Exato. Ou seja, vocês investem um bom tempo conversando sobre isso. Aí depende do criativo também. Tem criativo que vem conversar comigo, como era você, né? No processo de criação. Que o criativo, né? Lembra que você vinha com os filmes de Mitsubishi, Vale, aí fala, Dani, eu tô criando esse roteiro aqui, você acha que cabe na verba? Não. Cabe. Porque aí é bom também ter esse... Porque eu acho que... É como você vê muitos orçamentos, você acaba tendo uma noção de produção também. Exato. Você acaba sendo quase uma produtora, tem uma visão de uma produtora para saber se cabe na verba ou não. Aí escolhi dos diretores, aí se orça, né? Chama os diretores para o criativo brifar. Olha, estou pensando em fazer o roteiro assim, assado. Aí o diretor volta, né? Com a produtora, geralmente eles fazem um tratamento e dependendo do tamanho do projeto, a gente escolhe mais de um produto. O que é um tratamento? O tratamento, o diretor, ele vai, depois que ele é brifado pelo criativo, ele vai sugerir a melhor fotografia, enquadramento, buscar referências. Amarrar bem o roteiro, ver se tiver alguma coisa desamarrada. Dependendo se pode ou não, ele vai sugerir, olha, aquela cena estava escrita no roteiro de um jeito, mas eu acho que filmando vai ficar legal de outro jeito. Exato. Porque assim, às vezes o redator, ele escreve o roteiro, os criativos, mas não... Depois, quando vai transformar em filme, às vezes não é aquilo que está no papel. Não vai dar certo, talvez. Não vai dar certo daquele jeito que ele escreveu. Aí o diretor, eu acho que a participação do diretor é isso também. Fala, essa cena vai ficar melhor assim, vamos nessa, vamos nessa.
Legal. E aí também o criativo depois vai poder escolher o diretor através do tratamento. O tratamento desse aqui está mais de acordo com o meu roteiro. E aí, depois que o tratamento está escolhido, mais ou menos o diretor já está mais ou menos escolhido, tem o orçamento. Isso. Aí, no paralelo, vai se orçando também. E aí entra N fatores que dependem de agência para agência. Tem agência que pede sempre 3 orçamentos, aí tem cliente que tem mesa de compras, aí tem a negociação. Mesa de compras são executivos dos clientes que negociam Exato. o valor do filme, independente se a agência negocia ou não, não é? Isso. Isso para grandes clientes faz sentido, para alguns não fazem. Isso, porque não faz aí sentido. vem o orçamento, né? Aí vai, se quer 3 orçamentos, aí vai os tratamentos juntos, aí o criativo fala, só que a preferência do criativo é esse. Aí é a função do atendimento ir lá e ajudar. Às vezes o RTV, o produtor também pode ir junto no cliente para explicar. Exato. Eu, quando era RTV, eu sempre gostava de ir junto, principalmente orçamentos grandes e complicados, eu gostava de ir junto com o atendimento para eu poder explicar ao vivo para o cliente, porque às vezes a gente de produção tem umas coisas que o atendimento não é que ele não precisa saber também, né? Exato. Não é a área dele. É uma coisa de time, o time tem que então funcionar. É uma besteira que às vezes você explica para o cliente que se a gente não está lá, o cliente fala, não vou pagar isso, está muito caro. Ele tem que entender o porquê que está caro. Exato. E às vezes, dependendo do filme, da produção, é vantajoso você fazer um filme mais caro. Que às vezes o filme bem produzido vai render mais frutos para o cliente do que uma coisa feita rápida. É isso que eu acho que o mercado tem que entender hoje em dia também. Tem Dani, filmes e filmes, né? Na verdade, o que está acontecendo? Na verdade, isso é uma belíssima discussão. Mas antes dessa discussão, aí vamos só terminar o processo. Aí assim, beleza, escolheu, vai ter a filmagem. Aí entra em produção. Aí entrou em produção, chamamos o diretor escolhido de novo, aí fazemos um novo briefing para startar a produção. Aí vamos bater elenco, figurino, fotografia. Aí o que o diretor... Aí volta para a produtora, aí o diretor lá vai montar a equipe dele de produção. E aí Aí a equipe lá tem os principais que vai acompanhar o diretor, que é o assistente de direção, que é uma figura muito importante, que ele sempre vai na reunião junto com o diretor na agência. É o que viabiliza toda a loucura do diretor ali, ele faz acontecer. Né? Tem o produtor executivo da produtora, que é o que vai segurar a grana, não deixar o diretor viajar também. Eu quero helicóptero, eu quero a câmera que foi usada no filme Matrix. E tem o diretor de fotografia, que eu acho uma figura muito importante também. Exato. Que o cara, junto com o diretor, vai ver os enquadramentos, a luz, qual a melhor luz para filmar. Enfim, é um capítulo à parte que aí depois a gente pode fazer um outro podcast do lado de lá, né? Exatamente. Dani, aí, filmagem. Quem vai na filmagem hoje? Ou seja, a filmagem, chegou a hora da filmagem. Criativo vai, não vai? Quem toca é o RTV. Como é que funciona isso hoje? Aí depende da agência. Na maioria das vezes vai o criativo, vai o cliente e o RTV. E aí, depois filmou, agora não tem mais aquele afinal, tempo todo. O Fábio Fernandes, por exemplo, não queria que ninguém fosse na filmagem porque não queria que interferir no briefing dele, porque queria que o diretor filmasse o que estava na cabeça dele. E nem ele ia. Nem ele, nem a RTV, nem criação, nada. Olha só. Agora, na maioria das vezes, o criativo vai, o que eu acho bom, porque no final das contas a gente está fazendo publicidade, né? Então, eu acho que o diretor tem que entrar com a parte artística, de deixar bacana, pôr a linguagem dele, e tem que ter o acompanhamento da agência, do cliente também, para ver se o produto está bem filmado, o criativo também ver se as coisas que estão acontecendo, se o roteiro vai ficar de acordo, porque quando é criado um roteiro também é tudo embasado em cima de um planejamento. Exatamente. Não é ir lá e fazer... São atividades artísticas, mas com uma finalidade comercial, que é diferente de um curta, que é diferente de um filme. Exato. Mas as distâncias estão se reduzindo.
Agora, Dani, aí beleza, filmou, não tem mais que revelar o filme. Não, aí agora é só quiser, baixar o arquivo. Só baixar. E aí é tudo mais rápido, né? Edição, se edita muito hoje em agências, ficou tudo muito mais rápido. As agências têm muito. A maioria das agências hoje tem montador dentro. E mesmo na produtora, se monta rápido. Não é mais semanas, são dias. Aí tem Eu gosto de pelo menos dar 5 dias, no mínimo, para montagem. Por quê? Porque vai todo apesar de ser rápido de baixar, o montador tem que assistir todo o material bruto, que é coisa pra caramba, porque agora no digital você filma mais ainda, né? Olha só. Sem fim, vai filmando, filme, takes, a fim. Por isso que é importante a figura do assistente de direção na filmagem, que o assistente de direção vai marcando os takes. E aí, na filmagem, já vê qual que é o take bom, qual que não é, que aí já passa para o montador esse mapa da filmagem para ele separando o material, os melhores takes. E depois tem a junção com o som, né? O RTV também cuida disso, né? Cuida do som também, da parte de pós. Em paralelo ao filme, foi feito reuniões com escolhas de produtoras de som. Você escolhe, voltando, né, o step lá que a gente esqueceu, se escolhe uma produtora de imagem, uma produtora de áudio, que também participa das reuniões, do briefing, que o cara tem que saber que trilha que ele vai ter que produzir, se é trilha já com direitos autorais, se não é. Pois é, isso está cada dia mais fácil de se encontrar trilhas, é o que se diz, brancas, né, com direitos autorais limitados. Exato. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava falando sobre isso, eu acho que chegou a hora de comentar. O filme ficou pronto. Aí você vai lá, coloca no ar. O que a gente está vendo, a gente vê de um lado, e isso é importante dizer, uma vontade... dos clientes principalmente, e é completamente óbvio isso, a gente entende, de que a produção fique cada vez mais barata e que tudo seja cada vez mais rápido e mais barato e mais tempo e em maior quantidade. Só que as pessoas não funcionam dessa forma, né? Então, a gente estava falando aqui na volta, e muito provavelmente isso vai acontecer, já está acontecendo, na volta da extrema qualidade. Vou dar um exemplo. A Netflix já sabe, essa história alguém me contou, acho que foi o Edu Martins me contou. A Netflix já sabe que quando ela faz um episódio de uma série com menos de 3 milhões de dólares, a audiência é menor, independente do roteiro. A audiência é menor. Por quê? Porque a nossa atenção hoje está cada dia mais cara, digamos assim. A gente é abordado o tempo todo pelo celular, ou por vídeos, ou pela TV, ou por séries. Exato. E escolher o que a gente vai ver está cada dia mais difícil. E a gente está cada dia mais seletivo. Então, ninguém abre um celular para ver um conteúdo se a qualidade não for boa. A não ser que seja uma cena completamente inusitada, uma cena completa, mas geralmente cenas inusitadas e viralizáveis, populares, geralmente não representam bem uma marca. É difícil representar uma marca. Então, muito provavelmente, a volta do craft, a volta da qualidade, vai fazer um filme, vai investir numa mensagem publicitária, investir numa bela produtora, investir num belo diretor, uma bela produtora de áudio. Você não acha? Eu acho. Está começando a voltar isso? Tá começando a voltar um pouco, porque fazer filme de qualquer jeito já tá... O cliente está vendo que não tem retorno, né? Tem clientes que fazem ainda isso, ainda mais né? com essa galera mais nova. Já é difícil. Uma galera que não vê TV, não para ver comercial. Na nossa época, a gente parava para ver, porque era um comercial mais cinema do que o outro, né? Exato. Não, e tinha só cinema e TV para ver. Não tinha mais nada para ver. Exato. Tinha aqueles filmes do cigarro Hollywood, lembra? Filmado na neve, cara no Texas, era cinema. Eram filmes assim que você fala, nossa, né? Custavam milhões, mas a mensagem é... Agora, hoje em dia, o maior argumento dos clientes, digamos assim, de uma maneira geral, é que a audiência está fragmentada. Perfeito, a audiência está fragmentada. Mas aí, quando a gente pergunta para a maior parte dos clientes, ok, a gente mora no Brasil, a gente está agora em novembro. Você viu o último filme do John Lewis,
da loja de Londres do John Lewis? Vi, porque todo ano já se fica esperando, né? Então, com o lançamento de um longa. Você fica esperando você todo viu, ano. eu vi, a maior parte dos clientes que eu pergunto, eu vi. Mas então, aquilo lá não foi feito nem para você, não foi feito para mim. Exato. Mas foi feito com tanta qualidade que ele te pega em qualquer lugar, ele te pega em qualquer tela, porque a qualidade leva para frente. E o legal do John Lewis, você deu um exemplo ótimo, que é aquela coisa que todo ano todo mundo fica esperando o filme. Exatamente. Ele não faz 20. Não precisa pôr o produto, você já fica esperando. Não, mas ele não faz 20 filmes. Exato, 30 filmes. Outro dia a gente participei de uma conversa com um cliente e o cliente se orgulhando, não, aqui nós fazemos 50 campanhas por ano. Aí eu perguntei assim, olha, são 52 semanas no ano. Isso quer dizer que você fala por 50 semanas. Imagine alguém que fala, qualquer pessoa, pode ser um santo, pode ser qualquer pessoa, que não para de falar durante 50 semanas, durante um ano, você não vai aguentar mais aquela pessoa. E o que vale hoje para a pessoa vale para as marcas. Então, eu acho que um pouco desse craft, um pouco de escolha. Hoje vale tudo, né? Hoje, vale tudo, vamos falar, vamos gritar. Eu acho que está chegando o momento que as coisas estão assim, bom, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa com qualidade, fazer bem feito, fazer o máximo possível, entregar algo bonito, com craft, seja lá qual tela, seja lá qual coisa. Dependendo da situação e respeito ao consumidor, né? Senão ele não vai prestar atenção. Não vai. Lembra que tinha aquelas campanhas de leves, maravilhosas, sempre ganhava Cannes. Ainda hoje você tem John Lewis, você tem Apple. Cada filme de Apple é uma maravilha, é super bem filmado. Você tem grandes produções. Hoje, o mito atual de que qualquer um faz, qualquer um tem ideia, qualquer um faz e vamos fazer de qualquer jeito, eu acho que ele vai cobrar o seu preço de equipes e de agências que aceitaram fazer isso e que aceitam fazer isso. Exato. Com certeza. O que eu acho que vai acontecer é uma valorização de empresas que usam a comunicação com qualidade. Porque está claro, né? Se o Netflix já chegou a essa conclusão, né? Que não vale a pena você produzir sem uma extrema qualidade, porque senão eu vou para Hulu, senão eu vou para Prime Video, senão eu vou para Globosat, senão eu vou me virar. A concorrência é muito grande. Da mesma maneira nas redes sociais, da mesma maneira nas TVs. Eu acho que ainda tem um valor muito grande para o cliente ele pegar que ele faça um filme por ano, assim, entendeu? Mas bem feito, né? Mas bem feito. Pegue um diretor bacana, dê prazo para esse diretor trabalhar, fazer um filme bonito, cinema. Eu acho que valoriza a própria marca, né? Isso é uma valorização de marca, eu acho. E Dani, você estava falando, né? Da conjunção, você falou cinema, e a gente sempre falou que é RTVC, rádio, isso, TV, cinema. E, na verdade, hoje tem muitas marcas fazendo conteúdo, não interrompendo, a gente chama de não fricção. Como muitas pessoas não assistem mais TV, muitas pessoas assistem. 30 milhões de pessoas todos os dias assistem TV, tudo bem. E aqui no Brasil, todo mundo está esquecendo de uma coisa bem relevante, que a população está envelhecendo, né? Então, você tem que fazer a propaganda pessoal aí de geração X, milênios, imediatista, que gostam, que essa galera já está mostrando que gosta de qualidade também. Mas é a galera que está envelhecendo também, não pode esquecer esse pessoal, né? Que gosta de uma coisa de qualidade, bem feito. Não, e conforme o tempo vai, a qualidade vai sendo cada vez... Eu acho que ela vai voltar, porque a quantidade é tão grande que você olha assim, não vou ver esse vídeo, não vou ver esse material. Pô, de novo isso aqui, não. Quando você vê algo realmente bem feito, não é uma moda, isso é do ser humano. O ser humano ele tem um critério e ele tem uma evolução desse critério natural para qualquer coisa. Pode ser o cidadão no sítio, na roça, pode ser numa grande cidade, pode ser na China, pode ser na África, não importa. Exato. Ele se acostuma com a coisa boa, bonita, e ele quer isso. E a gente estava falando, né? Você acha que cinema hoje é um jeito de botar, tirando o Wilson, que já foi um tempo, mas as séries, conteúdos para botar marca, tem uma coisa de não interrupção, né? Tá voltando isso, né?
Eu acho que está chegando a hora dessa conjunção aí, né? Que lá fora já se fazem muito bem, né? Conteúdo com marca. E o conteúdo com marca é você fazer uma coisa que vá pegar a sociedade, entendeu? Tipo o que vocês fizeram com o Uber lá, do goleiro. Tipo, pegou a galera que gosta de futebol, a galera que gosta de, né, que não anda mais de carro, pegou tipo, olha que legal, chamou atenção por causa de uma coisa que pegou um todo, não pegou só um determinado público, porque essa coisa de, é para público A, B, 25, 30 anos, isso aí não existe mais. Não tem mais isso. Então, para você abranger um público, o melhor é você usar através do entretenimento. Muita gente fala... Né? Então, eu acho que já está chegando na hora das marcas também olharem melhor, com mais carinho para isso. Você falou uma marca de carros que faz uma aparição numa série islandesa, né? Isso, a Ford. Da Ford. O carro está lá. A própria... O BMW, né? A própria BMW. Isso, que foi feito há bastante tempo com aqueles curtas. Foi o início do Titânio Foi o início, né? Foi o início do entretenimento para uma marca. Do branding content lá, que chamaram diretores consagrados, né? Deram $1 milhão. Rich até dirigiu a Madonna participou. Exato. Deram $1 milhão, mas também é lembrado deram até um carro, hoje. $1 milhão, só para craque. Você não acha também que essa qualidade, não só da filmagem, mas... antes de você... A qualidade, ela precisa estar antes da filmagem. Qualidade de roteiro também, né? Sim. Isso é por isso que eu acho que toda a cadeia de produção... E o mercado está mudando, igual o redator. Não é mais um roteirista, né? O cara também que escolhe a profissão de criativo, de redator, tem que fazer um curso de roteiro. De roteiro, aprender a escrever uma série... Mudar, não é mais o roteiro 30 segundos. Na minha opinião, eu acho que agora é inverter, entendeu? Você fazer todo o resto para... Todo o resto não, fazer o conteúdo... Primeiro isso, né? Primeiro isso, e disso vai ficar tão legal e maravilhoso. Putz, vamos tirar 30 segundos e botar no ar. Exatamente. Sair disso, virou, entendeu? Antigamente não, era o 30 segundos que ditava, né? Ou seja, para um redator hoje... porque o RTV ele tem que lidar com o diretor, com o produtor executivo e com as pessoas da agência, planejamento, atendimento e criativo. Como que é uma boa relação de criação com o RTV, Dani? E você sempre teve muito boa relação com o departamento criativo. Como é que você funciona? Porque como eu trabalhei com chefes criativos, eu aprendi a trabalhar para a criação das agências. Então, minha relação foi sempre de cumplicidade e de muito de sentar e muito papo. Às vezes, né, como acontecia com a gente lá na África, com o Edu Martins também, exatamente. Sentava na hora de criar. Às vezes me chamava para... estou pensando nesse roteiro desse jeito, você acha que se for nesse caminho vai ficar na verba, dá para a gente filmar com aquele diretor X, ou se não for o X, o Y... vamos nessa. Então, trocar essa ideia, entendeu? Porque, na minha opinião, o produtor de agência ele tem que entender de cinema, coisa que, às vezes, o criativo também não entende, porque ele entende de escrever roteiro, essas coisas. Então, ter essa troca eu acho importante. Ou seja, sempre é um time mesmo, fazendo um time, trocando ideia, vendo referência. Exato, e não ficar, e o produtor da agência não ficar só naquela, eu só venho o roteiro, eu vou produzir o que está aqui. Não, pensa além. Nossa, deixa eu ver que diretor legal, eu vou falar para o criativo que eu acho que é melhor fazer com esse diretor Y. Ele quer o X lá, mas vai ficar bom. Ir lá no criativo e falar, ser proativo, né, também. Não. Porque tem muito RTV também que hoje recebe o roteiro, só faz o papel lá de pegar, ligar para a produtora, fazer a parte burocrática. Isso está acabando. O cara tem que ser mais ativo nisso. Ô Dani, e como funciona hoje? Você sempre fez... você foi acostumada e criada a fazer roteiros grandes, filmes gigantes e tal. Sim. E como funcionou com esse shift do mercado? Porque, sim... Hoje ainda tem esse tipo de filme, mas tem também o filme mais ágil. Como é que funcionou isso para o RTV? Como é que funcionou isso para quem trabalha com produção de agência? Porque, de repente, você tem um padrão
E de repente você tem que achar qualidade em outro padrão. Então. Óbvio que o roteiro tem que acompanhar. Então, por exemplo, em vez de fazer um filme gigantesco, a gente quer fazer um conteúdo contando uma história, um documentário, por exemplo. Isso. Como é que funciona isso? Aí o produtor tem que ir atrás de se reciclar também e achar outras alternativas, né? É o que eu te falei, o cara tem que sempre pensar além. Assim como tudo está mudando, as pessoas têm que saber mais de tecnologia, mais de não sei o quê, mais de inovação. Isso para todas as profissões. E isso inclui a produção. Você tem que ir atrás de diretores mais baratos, você tem que ver o cara que, às vezes... É talentoso, mas está começando, né? Quer fazer repertório. Você tem que ter toda essa expertise. Aquele diretor é bom. Aí a produtora, tô com um diretor novo que ainda não tem repertório. Tô com um filme aqui. Né? O Carlão Bussato foi isso, lembra? Tinha Cassemi vindo do Sul. Você deu um roteiro para ele de Mitsubishi, aí o cara deslanchou. Hoje, acho que ele está filmando mais para fora do que no aqui Brasil. No Brasil, né? Pela Hungry Man. Eu vejo isso, sabe, Dani? Eu vejo que o fato também dos produtos, dos equipamentos de filmagem terem ficado mais acessíveis, não é porque você tem muito equipamento que você também vai conseguir fazer um bom trabalho. Exato. Aquela peça atrás da câmera que olha, né? O olhar é tudo, né? E dentro da produção também, não é você precisa saber se especializar em tudo. Na produção tem gente que gosta de cuidar mais da parte burocrática, que é as leis da Ancine. Me conta um pouco disso. No Brasil são muito complicadas, né? Se você, por exemplo... Ou seja, não é só filmar e levar o material para a TV. Não. Ou mandar, né? Hoje é por streaming, né? Hoje você manda o material. Isso, você manda por link, não é mais a fita, que tem que pegar o motoboy, subir a Brigadeiro. Mas tem as leis da Ancine, que aí se você tem uma taxa que você paga para obra filmada aqui no Brasil. Aí, às vezes, obra... que não é filmada no Brasil, porque tem isso, né? O cara também, quando tem a verba, quer às vezes filmar fora. Aí vamos filmar no México, por exemplo. Teve a época, a moda, lembra da moda do diretor argentino? O diretor argentino. O diretor argentino era o sonho de consumo. Pois é. Vamos filmar no Chile. Vamos filmar no Chile, em Buenos Aires. Filmar na... lembra, na África, na época, eu trouxe até uma produtora argentina. Lembro. A Cecília. Aí você vai lá, filma na Argentina, aí quando você vai colocar... hoje em dia a lei diz isso, né? Quando você vai colocar no ar, você tem que pagar uma taxa... Que é o preço de um filme. É o preço de um filme. É R$320 mil, com imposto, só com por ter tudo. Usado profissionais de fora. Para você ter ido filmar fora. Fora a passagem de criativo, de cliente, para ir acompanhar. Ou seja, fora o valor da produção... Né? Você Exato. tem uma multa por filmar fora. Não é uma multa, é uma lei da Ancine que aí eu acho que é bacana, porque protege o mercado de produção nacional, né? Que aí obriga, às vezes, dependendo da verba, o cliente... Tem muito cliente, por exemplo, essas multinacionais Procter, Unilever, que eles refilmam o mesmo filme que passa lá na América Latina, sai mais barato refilmar no Brasil do que pagar essa taxa para trazer o filme estrangeiro para o Brasil. Ou seja, é tipo uma reserva de mercado aí. Exato. E tem uma terceira opção ainda que você pode fazer, que é filmar fora, mas 30% da equipe tem que ser brasileira. Entendi. Só que aí o custo de você levar diretor, assistente, diretor de fotografia, a Todo equipe mundo, principal daqui para lá, aí também acaba saindo mais caro. Não. Tem alternativas ainda de filmar no Uruguai, é bem barato, dependendo da produção sai mais barato, mesmo trazendo a taxa, mas aí é caso a caso. É isso que o produtor também tem que ter o expertise, né? Não adianta você ficar só lá recebendo roteiro, passar para a produtora, você não pode deixar tudo na mão da produtora, você tem que entender de produção para você poder argumentar com a produtora para negociar um custo, para falar, olha... Tudo bem, para baratear, então, em vez de você fazer aquela cena na praça, vamos tirar a praça, vamos para o estúdio e vamos colocar em pós uma foto de uma galera atrás, que eu acho que vai ficar com a mesma qualidade, não sei o quê. Você tem que entender de cinema e de produção para poder argumentar. Entendi. Então, é um profissional que tem que... se eu fosse
falar para o cara que está começando agora, vá fazer ou um curso de cinema ou estudar cinema, fazer a faculdade de cinema, de pelo menos ter o básico para poder saber, né? Não adianta você estar lá na agência, porque na agência eu acho que o produtor hoje ele é mais pro lado do cinema do que até de publicidade. Entendi. Porque cada vez mais estamos fazendo conteúdo. Né? A gente fez um conteúdo, acabou de fazer um conteúdo agora para Bresco. A Dani foi RTV desse trabalho. Eu vou colocar aqui embaixo, aqui no link. E é quase um documentário onde tem muita calma, muita tranquilidade, para contar a história, enfim. Foi um doc, né? Um doc, Eu acho que isso está sendo cada vez mais interessante. Aí que eu acho que é a vantagem de você, né, poder usar uma câmera que você pode filmar para fazer esse tipo de trabalho doc, série. Agora, quando é uma coisa mais elaborada, um roteiro, né, às vezes o cinema pega mais do que você fazer uma coisa mais voltada para quantidade, né? Sim. Eu acho que realmente a coisa da quantidade ela tem seus dias contados, porque a quantidade são milhares e milhões, eu acho, de marcas. E a quantidade pode gritando. vir aclopada com a qualidade também, porque às vezes você vai fazer um filme grande, você contrata uma equipe B para estar lá fazendo as coisas. Pequenas. É tipo um making-off, mas é um making-off já pensado, entendeu? Perfeito. Geralmente acompanhado de um criativo que vai falando. Às vezes o diretor acabou de fazer aquela cena. Isso tudo combinado antes, lógico. Sim, né? claro. Aí aproveita o ator. E aí as coisinhas, né? Bumerangue, essas coisinhas dá para fazer. Dá para você cobrir também. Pré-roll, aí vai. Exato. Eu acho que é isso, né? Eu trabalhei com um cliente de multinacional agora na última agência que eu tive, que era assim, era tudo já pensado. E às vezes a produtora, para as produtoras é difícil. Não, mas tinha que fazer um filme com a Tata Werneck. Não, mas é com o seu celular. Não, mas eu vou ter uma equipe. Não precisa de equipe, é celular. Às vezes a própria galera da agência, o criativo ia tirando as fotos, e aqui também com você já tive essa experiência. Exato. O criativo vai tirando a foto, vai fazendo as coisas de internet, não tem necessidade. A parte boa é que a produção é tão boa, tem tanta qualidade que acaba ficando um material. Na produção grande você já negocia elenco, já negocia o figurinista, o cenário, tudo para usar para tudo, entendeu? Dani, tem uma regra de produção que é assim, tudo que você combina antes não sai tão caro. Exatamente. Né? O que você combina depois está perdido, né? Aquele famoso, né? Não vou fazer para internet, aí o filme fica bacana e quer pôr no ar, TV. Aí para orçar elenco, aí vai sair tudo mais caro. Tudo mais caro. Tudo mais caro. Então, tudo isso o profissional de produção tem que saber, né? Tem que estudar leis de Ancine, tem um curso muito bacana que tem na Escola Internacional de Cinema. Olha aí. O AIC. É bem bacana. Eu fiz curso de produção executiva nessa escola. O que é uma produção executiva? Produção executiva é a pessoa que cuida de toda a produção. Do lado da produtora, não do lado da agência. E produção executiva, ela tem diferença para publicidade e para cinema. Porque na publicidade, o produtor executivo manda no produtor. Que o produtor executivo geralmente é o sócio, o dono da produtora, e ele que gerencia o dinheiro, dá o dinheiro X para o produtor tem que se virar com aquela grana. Se der algum estouro, alguma coisa... Responsabilidade no dele. cinema é o contrário. O produtor é o dono do filme, que o produtor é o cara que põe a grana. Entendi. São diferentes. É diferente. O produtor executivo é o que cuida do set. Entendi. E você fez produção executiva para trabalhar em produtora? Para trabalhar em produto. Na época eu trabalhava em agência ainda, na África. Aí você quis aprender. E aquela minha coisa de falar, gente, preciso aprender mais, né? Publicidade eu quero aprender como que eu uso as leis de incentivo para fazer entretenimento, fazer um longa. Foi aí que eu mudei depois que eu fiz esse curso, que eu tive coragem de sair de agência. E ir para o mundo da produtora. Eu fui ser sócia do Fernando Andrade, na Spray Filmes. Ele tinha acabado de fazer o Quebrando o Tabu, foi super bacana. Nossa, muito bom. E o Quebrando o Tabu é um exemplo ótimo, porque dele derivou vários produtos, e hoje eles estão até com um programa na GNT, né, chama o Quebrando o Tabu, e gerou... Depois foi para a TV, a gente fez uma versão internacional, que o cara da Virgin Records, que bancou, com a locução do Morgan Freeman. Nossa. Que no Brasil foi Fernando Henrique, lá fora foi o Morgan Freeman. Incrível. Então foi um
uma experiência assim, incrível. Produzi um longa também com ele depois. E aí fui aprendendo de leis, de coisas, Foi aí que me abriu a cabeça para essa coisa de, nossa, isso aqui é legal para usar para os clientes, né? Conteúdo de marca. Como colocar uma cena, uma marca numa cena de filme ou numa série. Pois é, existem dezenas de produções brasileiras que estão acontecendo nesse momento e que estão abertas tecnicamente à participação de marcas, né? Então... A maior parte das produções abre a porta para isso, porque é dinheiro, né? Na verdade, é investimento. E para o cliente é ótimo investir em entretenimento de marca, porque ele vai pegar a mesma lei de incentivo, né? Que ele pode pegar do governo. Tudo bem que agora, com esse novo governo, as coisas estão mais complicadas, mas ele pode investir a grana e depois ter o dinheiro de volta, né? Então, para ele, é um dinheiro mais bacana ainda. Melhor ainda para investir numa coisa de qualidade. Ô Dani, agora você está fazendo o quê? Agora você faz projetos para a gente, mas faz projetos para várias empresas. Consultoria você está fazendo? Eu estou fazendo consultoria de produção. Que eu presto consultoria tanto para produtoras, como para agências e clientes. Ou seja, você vai dominar o mundo. Não vou dominar o mundo. É uma coisa meio nova ainda, porque tem muita gente, por eu prestar serviço para vocês, acha que eu sou funcionária de vocês. Não, imagina. Então a produtora, você está lá na TecSoup, eu preciso te mandar os contratos? Falei, olha, é uma coisa meio... Porque é novo, né? Só para quem não sabe, a TecSoup é uma agência de publicidade. Acho que é a primeira vez que eu falo aqui no programa sobre a TecSoup. É uma agência de publicidade em 2 anos e meio e a gente trabalha de formas diferentes do que o mercado trabalha, um formato mais inovador. Isso. Alguns profissionais são fixos e outros profissionais eles são extremamente sêniores, alguns são até empresas que se acoplam em determinados projetos com a gente. No caso da Dani, Exato. É isso aí também. Com a minha consultoria é isso, eu monto a equipe conforme o tamanho do projeto, a necessidade do cliente. Em agências, por exemplo, eu toco job, ajudo você, né, as agências a escolher o melhor diretor, o melhor fornecedor dentro da verba, porque tem as produções grandes, mas tem as pequenas também. E aí, pela minha escola, né, eu sempre prezo pela qualidade, sempre. Tem que ter qualidade. Eu acho que desde não é porque está sem verba também que vai fazer de qualquer jeito, entendeu? Você tem que fazer bem feito sempre. Qualquer trabalho. Exatamente. Isso não tem... Para clientes, assim, às vezes o cliente monta equipe dentro do cliente para fazer determinados jobs mas são coisas menores que as agências não conseguem demandar. Hoje em dia está muito é até uma novidade do mercado que pode ir para o Brasil todo, que tem clientes abrindo estúdios dentro das suas estruturas, né? Tem houses, tem estúdios, para fazer coisas rápidas. Faz muito sentido isso. Hoje em dia o cara não precisa trabalhar só em produtora e agência, né? Precisa. Tem cliente também. É óbvio que vai chegar um momento que vai ser bem mais limitado. Você consegue mais especialização, muito melhor especialização numa agência, numa produtora. Mas para alguns trabalhos do dia a dia, varejo, algumas coisas mais rápidas, muito provavelmente é uma boa opção. Conteúdo, né? Porque tem cliente que gosta de colocar conteúdo nas redes sociais todo dia, né? Ainda que isso seja questionável, se funciona ou não, até como marca, enfim... essa é uma outra conversa. Mas, queira ou não, é um jeito mais barato e mais fácil de fazer. E para quem está ouvindo, é um jeito de entrar no mercado, um jeito de estar no mercado, um jeito de estar ativo, enfim, não só agências, né? E não só produtoras. Sem dúvida, eu acho que o audiovisual, que é o que você cuida para ter mais qualidade, ele nunca esteve em tão evidência quanto agora, porque, basicamente... Tudo é audiovisual, tudo é filme, tudo é áudio, tá tudo junto. Tudo é conteúdo, tudo é audiovisual, não tem jeito, né? E as agências estão cada vez mais também se preparando para isso, né? Para tá mudando também, né? Sim, agora tem agências que têm produtoras que criam roteiros. Tem agência produzindo dentro da agência. Exatamente, tem agências que são produtoras também de alguns materiais. Assim como tem produtoras que criam roteiros comerciais. Tem de tudo, né? Acho que a qualidade vencerá, digamos assim. A qualidade... Se você pode ter qualquer tipo de negócio. Se você tiver qualidade,
eu acho que vai em frente, vai acabar indo em frente. Exato. Acho que a qualidade é acima de tudo, né? Mesmo qualquer tipo de job, você tem que sempre olhar para isso. Que seja um case, né? Exato. Case bem feito dá uma diferença, as pessoas assistem. Essa é a diferença. E ainda tem o desafio do digital, né? Que os primeiros 5 segundos você tem que chamar atenção. Tem crenças, tem várias crenças, tem várias técnicas. Eu acho que tem medições que até dizem isso. Mas aí você pega conteúdos de Netflix, por exemplo, ou de Prime Video, ou de Hulu, ou de Apple TV, que são 50 minutos. São 18 episódios de 50 minutos e você acaba assistindo tudo. Então, tem de tudo, sabe? Tem de tudo. Tem crenças, tem muito mito, né, na nossa comunicação. O que funciona mesmo é a qualidade. Você pode fazer algo completamente simples, sem ser impactante nos primeiros 5 segundos, mas que a pessoa vai querer ver por alguma questão, por alguma mágica, uma criação, por alguma coisa que for feita. Alguma coisa que chama atenção social, né? Exato. Também. Porque você tem que falar com a galera, né? Você tem que falar com o pessoal. É olho no olho hoje. Não é mais aquela coisa de fazer o mundo da fantasia e as pessoas vão comprar. Hoje você tem que falar a verdade, sempre. Sempre. E às vezes falar a verdade contando uma história bonita que emociona. É melhor. É bem bacana isso. Você falou uma coisa que eu acredito muito. Enquanto as notícias têm o problema de fake news, a publicidade, o jornalismo tem problemas de fake news, a publicidade ela tem que ser real advertising. Porque se você fala uma coisa errada ou não verdadeira, você é processado, na verdade. Exato, então, você tem que se policiar o tempo inteiro. Na publicidade eu acredito, eu confio, porque tecnicamente ela precisa ser correta. Exato. Se não for correta, ou sai do ar, ou é punido, ou tem multa. E o público sabe, né, Flávio? Na hora, quando você está colocando negro no filme para ter a cota. Tem que colocar o cara lá porque o cara é bom para aquele papel daquele filme naquela hora, entendeu? Exato. Não é porque tem que ter a cota. Exato. Eu acho que a parte mais verdadeira da nossa sociedade aparece primeiro na publicidade. Óbvio, tem exageros, mas acho que a publicidade tem essa qualidade. Assim. Eu, pelo menos, eu acho que até em termos de produção, a gente vai dar esse passo além, esse passo à frente, que é fazer coisas cada vez melhores, que podem tanto ser exibido numa TV, num cinema, no celular, mas de qualidade. Exato. É por isso que a gente trabalha, né? Exatamente. Dani Andrade, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. E parabéns pela sua camisa verde. Não, aí vai cortar, né? Apesar de eu estar de verde, eu não torço pro Palmeiras. Você sabe muito bem disso. Ela é corintiana. Obrigado, Dani.